Muito bom dia, meus olímpicos! Vocês já ganharam a medalha de vocês hoje? Eu não. Pausa nas Olimpíadas para falar da Semana do Barcelona. É um vídeo que vocês sabem que eu estou pretendendo fazer toda semana, evidentemente, durante a temporada. Eu só não sei ainda realmente qual a melhor data, o melhor dia. Mas nessa semana eu vou falar sobre possível acordo com a Nike, tem novidades aparentemente, ou pelo menos poderemos ter novidades agora em agosto. Sobre os jovens que chamaram muita atenção, sobre o jogo contra o Manchester City, dando destaque aos jovens, né? Marco Bernal, Marc Casador, Paulo Vitor, Pablo Torre, e também, é claro, falar bastante de Vitor Roque aqui, e ainda a situação do Nico Williams, que aparentemente também tem uma novidade que não é boa para a torcida do Barcelona. São os temas do vídeo de hoje. Como vocês estão vendo, eu estou aqui em Paris, dá pra ver a Torre Eiffel ali atrás. Tô aqui em Paris e eu queria falar com vocês, meu povo. Já tem algum tempo, vira e mexe a galera pergunta, né, os idiomas que eu falo e como que eu falo. Eu falo português, castelhano, catalão e inglês e tô querendo aprender francês. Já tentei outras vezes, tive dificuldade e agora eu tô tentando via Babel. É um dos melhores aplicativos para aprender não só francês, como vários idiomas que a gente tem. É bastante fácil, intuitivo, é facinho mesmo de utilizar e eu vou mostrar para vocês aqui. Já mostrei várias vezes campinho tático e tal, então aprender idioma é muito importante e eu vou mostrar para vocês, assim como eu faço quando eu explico alguma situação tática, o aplicativo da Babel aqui. Eu estou bem no início ainda porque eu estou revisando coisas que eu já vi no passado e que eu preciso aprender de novo, lembrar de novo, então estou no curso 2 do A1 e vou colocar aqui para vocês verem, aumentar um pouquinho até o volume, para vocês verem, ó. Anglais, Então, basicamente, escolher o inglês. espagnol, Então tem a pronúncia, embaixo français, a tradução em português, né? Bem facinho de início. O que dá para ir fazendo assim, cara, meia horinha de aula por dia é bem fácil. E aqui, você mora onde? Então eu tenho que fazer essa pergunta, dá para escutar, Tu habites où? para treinar também como o que você escuta. Tu habites où? Tu habites où? E depois eles falam. Eu moro em Lisboa. Je habite à Lisbonne. J'habite à Lisbonne. Vou fazer mais umzinho aqui para vocês. Eles não falam espanhol. Il ne parle pas espanhol. Il ne parle pas espagnol. Se quer treinar de novo. Il ne parle pas espagnol. Cara, e assim vai. É tranquilinho, é intuitivo. É claro que depois isso aqui vai ficando mais complexo, você vai aprendendo também a conjugar os verbos, as preposições, você vai ganhando vocabulário. Tem alguns exercícios que você também tem que falar, então ele tem acesso ao seu microfone para ver se você está pronunciando bem. É bem legal, tá? É uma muito boa forma de aprender onde você estiver. O aplicativo é super intuitivo. Aprender a falar o idioma que você quer ou que precisa aprender. Tem aqui um link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. 55% de desconto com esse link e você ainda pode pagar parcelado. Então, aprender idioma, meu povo, é muito importante em qualquer área que você vá trabalhar ou por qualquer motivo pessoal também aprender idioma é muito importante e eu animo vocês a conhecerem a Babel ainda mais com esse descontaço que eles estão dando. Olha, eu vou começar falando no vídeo de hoje da situação do Vitor Roque, né? Que acho que a nós brasileiros é o que mais chama atenção. Cara, o Manchester City Barcelona é muito negativo para o Vitor Roque. Porque o Vitor não está inscrito no Barça, né? Então, se ele decidir ficar, o Barcelona pode não inscrever ele, porque o Barcelona vai ter que usar o dinheiro para inscrever outros jogadores, os reforços que pretende contratar. O Inigo Martínez também não está inscrito, e numa dessas o Barcelona pagar o salário e não inscrevê-lo, o que praticamente ou basicamente obrigaria ele a sair. Outra coisa é que, por exemplo, se o Rafinha ou, sei lá, qualquer outro jogador, o Condé, se por algum acaso o técnico não pretende utilizar, esses caras já estão inscritos. Então pode até não utilizar, mas eles estão gastando um espaço de salário no time, coisa que não é o caso do Vitor. Então ele precisa da pré-temporada para mostrar serviço. No primeiro jogo da pré-temporada, sem o Lewandowski que ainda está pronto, o Lewandowski entrando para jogar só 15 minutos, o Vitor Roque não foi escalado na posição dele. O que é ruim para ele, porque a avaliação sobre o que ele jogou é prejudicada, ele joga muito pior de ponta do que de 9, então para avaliar o que ele jogou é muito ruim.
e que mostra que na cabeça do Hans Flick talvez ele esteja nesse momento atrás do Paul Vitor. Soma-se a isso o fato do Paul Vitor, para mim, ter sido o melhor jogador do Barcelona enquanto esteve em campo. Fez gol, participou do segundo gol dando um corta-luz, foi muito bem em ações de dar continuidade para o jogo, fazendo pivô, se movendo no ataque. E o Vitor ainda, depois que foi substituído, teve um lance do primeiro tempo, uma dividida que ele sente o tornozelo e deu para ver, não sei qual que é a gravidade da coisa, mas ele com uma bolsa de gelo no tornozelo no banco de reservas no segundo tempo. Então tudo isso pode fazer com que ele não esteja bem para os próximos amistosos, e os próximos amistosos são muito importantes para ele, que comece a entrar o Lewandowski, então que ele jogue menos minutos, e que o Paul Vitor esteja nesse momento à frente do Vitor Roque na cabeça do técnico. Lembrando que o Paul Vitor foi o artilheiro do Barça B na temporada passada, o Barcelona comprou ele junto ao Girona, era jogador do Girona, e foi uma contratação para o primeiro time. Não é que o Barcelona comprou ele para o Barça B, foi uma contratação para ser um jogador utilizado no time principal. Então tudo isso pode prejudicar muito o Vitor Roque na continuidade dele do Barça. Saiu notícia de que a Lazio estaria interessada em pagar por 50%, 20 milhões. Todo clube que se aproximar do Vitor, eu acho que tanto ele como o Barcelona vão estudar se é uma boa saída ou não, porque aparentemente, apesar dos primeiros 6 meses terem sido de uma avaliação, na minha opinião, que era prejudicada pelo contexto, mas nesse início de pré-temporada ele poderia estar acelerando e ultrapassando jogadores jovens como o Paul Vitor, e isso não está acontecendo, a adaptação dele é muito difícil, embora seja um jogador que a gente já viu assim, de hierarquia de seleção brasileira, né, de poder brigar por seleção brasileira e tal, mas que nesse momento tem a adaptação e a evolução dele muito freadas. Então é muito ruim, tá, pro Vitor. É muito ruim. É só um jogo de pré-temporada, são os primeiros 45 minutos da pré-temporada, mas todos os sinais de que um outro jogou de 9 e ele não, que o outro foi muito bem e ele não, que ele tenha se machucado, que daqui a pouco vai ter o Lewandowski, os sinais não são bons. Ou seja, ele precisaria ganhar, acho que mais, ganhar o seu espaço talvez nos treinos, e aparentemente isso não está acontecendo, porque teve um outro jogador que aparentemente treinou melhor do que ele e jogou. Falando dos outros jogadores, dos outros destaques que eu vejo nesse jogo, os dois volantes, Marc Bernal e Marc Casador. O Marc Bernal é mais 5, embora tenham sido jogadores assim, volantes lateralizados, né, num 4-2-3-1, mas o Marc Bernal é um pouco mais defensivo, tem 1,90 m, acabou de fazer 17 anos, e é um jogador de evolução. Acho que não é um jogador... Esses jogadores de 17 anos, o normal é que eles joguem bem, joguem mal, tenham dificuldade, depois voltem bem. O Lamine Yamal vocês têm que ver, e o Estevão, e alguns desses fenômenos de 17 anos, vocês têm que ver como jogadores fora da curva. O Pau Cubarsí, por exemplo, começou muito bem, não terminou tão bem a temporada. Os Jogos Olímpicos dele, por exemplo, estão sendo de altos e baixos, né? Saiu no primeiro jogo, foi titular de novo no segundo, eu não vi o terceiro jogo da Espanha como foi, vi os 2 primeiros. Enfim, Pau Cubarsí talvez não seja um jogador pronto com 17 anos. E o Marc Bernal, que foi bem e que dentro do Barcelona se tem uma boa expectativa com ele, mas não dá pra pensar, então agora não precisa mais contratar um meio-campista defensivo porque já tem o Marc Bernal. Cara, 17 anos completados em maio, recém-completados, é muito normal que esse garoto vá oscilar demais ainda, mas a gente viu um bom início dele. E o Marc Casador, uma assistência azaça para o Paul Vitor no primeiro gol, né? É um jogador de mais saída, ele é muito mais um 8 do que um 5, vai fazer 21 anos daqui a pouco, é um jogador já mais experiente e tal, 1,72 m e magrinho também, não é tão corpulento para ser esse jogador físico da defesa, mas pode ser um jogador também para começar a entrar no time de cima e ganhar minutos. É melhor talvez utilizar o Marc Casador do que contratar um jogador para compor o elenco, né? Acho que o que dá para ver da base do Barcelona é isso. Pablo Torre, que 2 temporadas atrás tinha muita expectativa com ele, muita gente me perguntava, pô, o Pablo Torre não joga, o Xavi não dá, era o Xavi, né? 2 temporadas, 22 e 23. O Xavi não dá espaço pro Pablo Torre e tal, ele foi pro Girona, também jogou muito pouco, teve assim momentos de bom futebol e tal, também é um jogador muito novo, acho que o Pablo Torre também vai fazer agora 21 anos, é isso? Deixa eu ver aqui. Ficha do jogador. Já tem 21, fez em abril 21 anos. Então também é um jogador muito novo e que dá pra ver que a qualidade técnica dele é muito, muito grande. Se tiver físico e tal e continuidade, é um jogador que pode ajudar, ou que o Barcelona pode emprestar para jogar mais minutos, porque ele joga numa posição que já tem Firmino, Gundogan, Pedri, que pode ter Dani Olmo, e claro que o Pablo Torre ficaria para trás. Então pode ser um bom jogador para o Barcelona, não sei, talvez emprestar e ele principalmente jogar, né? Jogar mais minutos do que teve no Girona.
Fora esses, de Marc Bernal, Marc Casador, Pablo Torre e do Paulo Vitor. Paulo Vitor foi muito bem, né? Como eu já falei aqui também. Acho que tem poucos destaques, né? O Hector Forte, depois o Alex Vale, que é um lateral esquerdo, jogou pela direita, sofreram muito com o Jack Grealish, bom jogo do Grealish, aliás. O Júnior Araújo jogou avançado, um lateral direito, jogou como ponta direita. Gerard Martin foi mais correto, assim como o Sérgio Domingues na defesa. E depois entrou, por exemplo, o Tony Fernandes, que acabou de fazer 16 anos. É primo do Guilherme Fernandes, que estreou no Barça B com 15. São dois super jovens e que jogaram alguns minutinhos. Aí depois entrou Baldé, entrou Lewandowski, entrou Oriol Romeu. Deu para ver claramente que o Hans Flick dividiu jogadores para jogar 45, 60 minutos e outros para jogar 45, 30, 15 minutos, né? Teve jogador que entrou aos 46, teve jogador que entrou aos 60 para jogar 30 e teve jogador que entrou aos 75 para jogar 15 minutos mais. Então, simplesmente para dar carga física para todo mundo. No final de semana tem o Real Madrid, depois ainda tem o Milan, de amistosos nos Estados Unidos. E o Joan Gamper vai ser dia 12 de agosto, Estádio Olímpico de Montjuic, contra o Mônaco. Vai ser o adversário do Barça. Vai ser o primeiro jogo em casa e depois já começa a temporada contra o Valência. Serão 4 amistosos antes de começar a temporada em jogo oficial. Mas chamaram a atenção esses, além do Atralaga, né, que pegou pênalti, a Penha fez boas defesas também. Era gol do Haaland no primeiro tempo, mas assim, amistoso, tal, não tem porquê também ir muito além disso. Mas me chamaram a atenção os meio-campistas e o Paulo Vitor, que realmente foi muito bem, além do Vitor Roque. Notícias extra-campo. Na manhã desta quarta-feira, o Athletic Clube de Bilbao postou no seu site, a capa do site lá no setor onde você vira sócio do Athletic Clube, haz caso a las señales. Tipo, repare nos sinais, preste atenção nos sinais, dê importância aos sinais. Haz caso é isso. Então, para as pessoas repararem nos sinais. E Nico Williams como o protagonista disso. Reparem nos sinais. Em Barcelona já se interpreta que é um se queda. Que o Nico Williams, ontem à noite já tinha notícias de pessimismo de que ele iria para o Barcelona. Eu vi, se eu não estou enganado, o Santi Ovalle falando que existia pessimismo na contratação do Nico Williams, que aparentemente vai escolher ficar no Athletic Clube ao invés de ir para o Barcelona ou de ir para qualquer outra equipe. Veremos se é isso mesmo, mas por essa publicação no site do Athletic Clube e algumas notícias que vêm de Barcelona, nesse momento parece que ele está mais para ficar do que para ir para o Barcelona. Ficaria uma temporada mais no Athletic, ganha um bom salário, existe algo de pertencimento muito grande dos jogadores bascos com seus clubes, é muito difícil. Há 2 temporadas o Zubimendi também não quis sair, né, da Real Sociedad. É muito difícil que os jogadores saiam de lá. Quando saem, normalmente eles são mal vistos depois pela torcida do clube e tal, vêm eles meio que como traidores, os jogadores querem evitar também isso. Veremos se o Nico ficará mesmo ou não no Athletic Clube. E para finalizar de notícias, uma notícia que saiu no Mundo Deportivo de uma nova oferta que a Nike poderia fazer ao Barça. Nesse momento a Nike paga cerca de 42 milhões de euros ao Barcelona por temporada, mais royalties, o que dá mais ou menos 52 milhões de euros. A nova proposta que a Nike já teria feito seria de 95 milhões. Cara, 50 milhões mais, é dobrar, só que uma proposta de 10 anos com mais 5 renováveis. Hoje 95 milhões é muito, daqui a 6, 7, 8, 10 anos eu não sei se será. Então inicialmente parece uma boa proposta, mas que pode piorar. E o Barcelona não gostou das condições que o Barça poderia explorar. A venda no seu site, a venda de produtos de linha própria e tal, que são hoje os principais pontos de fricção entre Barcelona e Nike. O Barcelona quer poder explorar melhor as suas lojas, especialmente a sua loja online, porque as lojas físicas já exploram muito bem, e poder vender mais produtos de linha própria também, que aí não tem participação da Nike, e o Barça tem um lucro muito maior. E a Nike freia esse tipo de mercado do Barcelona. Então, 95 milhões que ofereceria a Nike, com mais 150 de prêmio por assinatura, só que com essas condições o Barcelona ainda quer ver o mercado, e a Nike faria, segundo o Mundo Deportivo, uma outra proposta de 115 milhões, subiria 20 milhões mais nessa proposta, e aí o Barcelona ficaria satisfeito. Subindo esses 20 milhões mais, o que ele deixaria de explorar de e-commerce e de linha própria seria compensado por esses 20 milhões mais, e seria uma proposta que a Nike faria agora em agosto. Isso geraria e outra coisa seria encerrar o processo judicial, né? O Barcelona, nesse momento, tem uma denúncia contra a Nike, está processando a Nike, embora já tenha sido desestimado, mas o Barcelona vai tentar recurso na justiça, porque entende que a Nike não está cumprindo uma série de obrigações dela. Então o Barcelona tiraria essa demanda judicial, essa denúncia,
e aceitaria essa proposta de 115 milhões da Nike por 10 anos. Repito, hoje sair de 40 para 115 é muito bom. Se daqui a 10 anos vai valer muito mais um patrocínio de material esportivo, o Barcelona deve fazer bem as contas para isso, porque é se comprometer bastante tempo como empresa, embora seja um contrato realmente muito bom, que permitiria ao Barcelona fair play e tal. Cara, seria praticamente triplicar um contrato de patrocínio a curto prazo, realmente seria muito bom para o Barça. Veremos se isso sai, se dá tempo de ser antes do fechamento da janela, que permitiria ao Barcelona fazer essas operações. Para finalizar, no índice mais ou menos aqui do vídeo, eu nem tinha falado, mas Dani Olmo, o que chega da Alemanha é que já tem um acerto com o jogador que quer jogar no Barça, só que o Barcelona ofereceu ao Leipzig 40 milhões fixos mais 20 em variáveis. E o Leipzig quer 60. Não existe mais a multa rescisória, que era de 60, mas o Leipzig aceitaria vendê-lo pelo valor da multa, 60. E o Barça não quer pagar 60, quer 40 mais 20 em variáveis. Poderia ir para 45 mais 15 em variáveis e teria que ver se o Leipzig aceita finalmente essa proposta ou não, se vai bater o pé querendo 60. Caso não venha o Nick Williams, eu acho a contratação do Dani Olmo muito importante. Muito importante. Já falei com vocês, né, que contratar os dois antes de contratar um volante, eu acho uma má estratégia. Eu acho que o Barcelona precisa de um jogador de frente, potente mesmo, mais o Nico do que o Dani Olmo, porque o Barcelona tem mais jogadores para a função primordial do Dani Olmo, né, que é um 10. Tem Gundogan, Pedro e Firmino. E numa dessas ainda tem o Pablo Torre que pode ajudar. E para a posição do Nick Williams, que é um ponta esquerda destro, o Barcelona não tem. Então, para mim, o Nick Williams tem que ser o pole position mesmo, a principal prioridade do Barça. Mas depois o Barcelona também não tem um volante. Pode jogar o Frank de Jong, que não é. Pode jogar o Christensen, que também não é. Pode jogar o Marc Bernal, que tem 17 anos. Mas o Barça precisa, na minha opinião, de um volante, um primeiro volante, um fixo, um jogador que proteja a defesa. Desde a saída do Busquets, na temporada passada o Barça sofreu muito sem essa figura. Então, Nick Williams, Dani Olmo, volante, a minha preferência seria Nick Williams primeiro, volante segundo, Dani Olmo terceiro. Mas se o Nick Williams realmente ficar no Athletic Clube, o Dani Olmo pode fazer a função de 10, mas também pode fazer, sem a potência física do Nick Williams, mas pode com mais capacidade técnica, talvez, um jogador de mais passe, de mais domínio curto do que o Nick Williams, se oferecer como um falso ponta esquerda, por assim dizer, porque ele é mais meia, né? Mas é um jogador que também pode jogar aberto na esquerda, e mais ou menos resolveria ali, quem sabe até o ano que vem, quando eu acho que o Barcelona poderia tentar o Nico outra vez. É uma alternativa, e eu acho que se não vem o Nick Williams, tem que ser, o Dani Olmo tem que passar na frente e virar o principal alvo do Barcelona para depois ser o volante. Veremos se será assim, se realmente, se o Nick Williams ficasse, o Barcelona vai subir a proposta para o Leipzig e tal, para fechar com o Dani Olmo, ou não. É isso, meu povo, de notícias do Barça essa semana. Veremos qual será o futuro do Vitor Roque, do Nick Williams, do Dani Olmo, de patrocínios, e também como que esse time vai jogar contra o Real Madrid. Eu não sei se eu vou fazer vídeo domingo pós-jogo contra o Real Madrid, simplesmente, ou se na segunda-feira no Café com Beckler aí eu faço analisando o Barça do final de semana. É mais provável o café na segunda do que um vídeo específico sobre esse jogo no domingo, a não ser que tenha muitas conclusões para tirar. Mas eu acho que jogo de pré-temporada não é para tirar tantas conclusões assim, a não ser aqui no caso do Vitor Roque, que tem muito mais sinais do que simplesmente 45 minutos para a gente avaliar. Tá falado, meu povo? Deixa like aqui se vocês chegaram, quase 20 minutos de notícias do Barça. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Sexta-feira eu vou responder perguntas de vocês e o que mais vier pela frente. Um beijo, gente. Boa semana, boas Olimpíadas para vocês. Aproveitem e ganhem as medalhinhas que vocês puderem.